A história de Napoleão Bonaparte é fascinante. É quase, sei lá, uma tragédia grega. Um gênio que surge do caos para salvar uma nação, mas a própria ambição dele... O leva à ruína. Exato, o leva ao erro fatal que destrói tudo. Para alguns, ele foi o salvador, que colocou ordem no caos. Para outros, o primeiro ditador moderno. Uma figura cheia de contradições. E é isso que vamos explorar hoje. A nossa conversa vai seguir essa trilha, do herói ao tirano, usando as fontes que temos para tentar entender qual foi o ponto de virada. A ideia é ver como as ações de um homem só... De um código de leis a uma campanha militar desastrosa. Isso, como tudo isso não só redesenhou a Europa, mas, de certa forma, ainda ecoa hoje. E as fontes que a gente tem, que são uma mistura de textos, material acadêmico, mostram um roteiro incrível. A história de Napoleão não é só sobre batalhas, né? É sobre criar um Estado moderno, exportar uma revolução, mesmo que à força, e, acima de tudo, sobre o poder e os limites da vontade de um indivíduo. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Para entender a ascensão do Napoleão, a gente precisa voltar para a França de 1799. As fontes pintam um cenário de caos total. O que estava acontecendo ali? A França estava, assim, esgotada. Esgotada. 10 anos de revolução, guilhotina, guerra civil. O governo da época, o diretório, era visto como corrupto, incompetente. As fontes falam em insatisfação popular. E a economia? Destruída, inflação galopante. E para piorar, a França estava perdendo batalhas, o que ameaçava apagar as conquistas da Revolução. Era um vácuo de poder gigantesco, sabe? O terreno perfeito para surgir um salvador. E nesse cenário surge o Napoleão. Mas ele não era um político de carreira. Ele era um general. O que o tornava tão especial? Porque todo mundo olhou para ele. Porque ele era mais que um general. Ele era tipo uma celebridade. Uma das fontes chama ele de figura mitológica inédita. Enquanto os políticos em Paris fracassavam... Ele entregava vitórias. E que vitórias! Espetaculares. Na Itália, no Egito. E ele não vencia como os outros, ele era inovador, usava artilharia, velocidade de um jeito que ninguém tinha visto. Ele era o símbolo da grandeza da Revolução. Ele não se vendia como um político, mas como a solução para a bagunça dos políticos. A pessoa certa, na hora certa. E ele aproveita essa chance com o famoso golpe do 18 de Brumário. Exatamente. Ele dissolve o diretório e cria o consulado. Na teoria, um governo com 3 cônsules, mas na prática... O poder era dele. Tudo dele. Ele era o primeiro cônsul. Podia propor leis, nomear a administração inteira, comandar o exército, cuidar da política externa. Era um poder quase absoluto, mas com uma fachada republicana. Mas e o povo francês? Tinham acabado de derrubar um rei para ter uma república. Eles aceitaram isso? Aceitaram e aplaudiram. Em 1802, um plebiscito, uma votação popular, torna ele cônsul vitalício. Em 1804, outro o transforma em imperador. As pessoas estavam tão desesperadas por ordem e estabilidade que trocaram um pouco daquela liberdade revolucionária pela promessa de segurança. E glória nacional, claro. Ok. Então ele tem o poder. A casa está em desordem, a economia é um caos, o país dividido. Como ele começa a arrumar as coisas? Como ele conseguiu pacificar facções tão opostas? De um lado, os jacobinos, os radicais... Que viam qualquer centralização como traição. E do outro, os realistas, que queriam o rei de volta. Com uma astúcia política impressionante, ele ofereceu algo para todo mundo. Para os jacobinos e a população mais pobre, ele começou grandes obras públicas. Gerando emprego. Exato. E o mais importante, fundou o Banco da França e criou uma moeda forte, o franco. Isso acabou com a inflação que destruía a vida das pessoas. Basicamente, ele colocou o pão na mesa. E para os inimigos da Revolução? Os nobres, a igreja... Para eles, a oferta foi reconciliação. Ele assinou a Concordata de 1801 com o Papa, fazendo as pazes com a Igreja Católica, que tinha sido muito perseguida. E permitiu que os nobres que fugiram do país voltassem, devolvendo até algumas de suas propriedades. A mensagem era clara, sabe? A Revolução acabou. Esqueçam as velhas brigas. Agora todos são franceses sob meu comando. Certo, ele pacificou o país, mas a grande herança dele parece ser um livro de leis. Por que o Código Civil Napoleônico, de 1804, é tão importante?
às vezes mais lembrado que as batalhas dele. Porque as batalhas ganham território, mas as leis mudam a sociedade por dentro. E de forma permanente. A grande sacada do código não foi inventar ideias novas, mas sim empacotar a revolução. Ele pegou ideias abstratas, como liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade. Coisas da Declaração dos Direitos do Homem. Exato. E transformou tudo isso num manual de instruções, prático e exportável. Gosto dessa ideia. Um manual de instruções da Revolução. É isso. Napoleão, na prática, criou o primeiro sistema operacional jurídico da modernidade. E o mais genial foi o que ele fez com isso. Conforme seus exércitos conquistavam a Europa, eles instalavam esse sistema em todos os lugares. Isso destruiu as bases do feudalismo e do absolutismo de um jeito que nenhuma batalha conseguiria. Por isso dizem que esse código é o DNA de boa parte dos sistemas de direito do Ocidente. Impressionante. Então, a casa está em ordem, a economia estabilizada, as leis unificadas. Para muitos líderes isso já seria o suficiente. Mas para ele... A França era só o começo. E para dar o próximo passo, ele precisava de um novo título. Algo que o colocasse no mesmo patamar dos Césares. E assim, o cônsul vira imperador. É uma virada de roteiro, né? O filho da Revolução se coroando imperador. Ele mesmo pegou a coroa das mãos do Papa e a colocou na própria cabeça. Só para deixar bem claro quem mandava ali. Mas espera aí, como a gente pode chamar ele de consolidador da Revolução quando ele reinstaurou uma nobreza hereditária e se declarou imperador? As fontes mostram uma contradição bem clara aqui. Ele não estava só escolhendo as partes da Revolução que serviam para ele. Essa é a grande questão sobre ele, e você tem toda a razão. É uma contradição total. O argumento dele era que era um império republicano. A nova nobreza que ele criou, por exemplo, não tinha os privilégios da antiga, tipo não pagar impostos. Mas, no fim das contas, era uma monarquia. E ele usou a religião como ferramenta de poder de um jeito... quase absolutista. Totalmente. O catecismo imperial da época, que as fontes citam, dizia: honrar e servir nosso imperador é, pois, honrar e servir a Deus. Ele estava fundindo o Estado e a sua própria pessoa à vontade divina. Com o poder consolidado internamente, o foco se volta para fora. E as fontes são unânimes. A grande rivalidade era com a Inglaterra. Uma luta entre o que um texto chama de dois capitalismos rivais. Exato. Era a baleia contra o elefante. A Inglaterra, com a sua marinha imbatível, dominava os mares. E a França, com o exército, dominava o continente. Perfeito. Depois que a marinha francesa foi aniquilada na Batalha de Trafalgar, em 1805, Napoleão entendeu que nunca conseguiria invadir a ilha, então ele precisou mudar estratégia. E aí que entra o famoso bloqueio continental. Se não posso te vencer na guerra, vou te estrangular na economia. É tipo uma sanção econômica em escala máxima. Em 1806, ele decretou: nenhum país do continente europeu pode mais fazer comércio com a Inglaterra. A regra era simples e brutal. Ou corta relações com os ingleses, ou eu te invado. Exatamente. Foi a primeira grande guerra comercial da era moderna. A aposta dele era que a economia britânica quebraria antes que o resto da Europa se revoltasse contra a falta de produtos. E foi uma aposta que ele perdeu. De forma espetacular, aliás. Esse foi o grande erro de cálculo dele. O que deu tão errado? Foi um erro de entendimento de mercado. A indústria francesa era focada em bens de luxo, sedas, vinhos, coisas de alto padrão. Já a Inglaterra produzia o arroz com feijão da indústria da época, sabe? Tecidos baratos de algodão, ferramentas, coisas que a Europa inteira precisava no dia a dia. Entendi. Napoleão oferecia seda quando o povo precisava de lã? Basicamente isso. E essa falha gerou contrabando, crise econômica e muita raiva contra a França. E a gente vê as consequências diretas disso em vários lugares, Portugal, por exemplo. O caso de Portugal foi um problema. O da Rússia foi a catástrofe. Sim, o ponto de virada. A aristocracia russa vivia da exportação de trigo e madeira para a Inglaterra. O bloqueio estava arruinando a economia deles. Eles pressionaram o czar Alexandre I, que acabou rompendo o acordo. A resposta de Napoleão foi a maior invasão militar da história até então. A campanha da Rússia de 1812, Exército do Mundo. Mas as fontes que temos aqui pintam um quadro bem diferente, né? Com certeza.
O general Inverno foi só o golpe de misericórdia. O verdadeiro inimigo foi a logística, ou a falta dela. Napoleão marchou com o grande exército, mais ou menos 600 mil homens. Os russos, sabendo que não poderiam vencê-lo em batalha aberta, usaram a tática de terra arrasada. Eles recuavam e destruíam tudo no caminho. Tudo. Plantações, vilas, depósitos de comida. O exército francês avançava por um deserto que os próprios russos criaram. Uma das fontes aponta algo crucial. O exército foi derrotado não tanto pelo inverno russo, quanto por seu fracasso em manter o grande exército com suprimento adequado. Os cavalos morriam de fome, os soldados exaustos. O inverno só terminou o serviço. Quantos voltaram? Dos 600 mil, menos de 100 mil. Foi uma carnificina e quebrou o mito da invencibilidade de Napoleão. Com o exército dizimado, os inimigos viram a oportunidade. O cheiro de sangue estava no ar. Todos eles, de uma vez, Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra, formaram uma nova coligação e o derrotaram na gigantesca Batalha das Nações, em 1813. Em 1814, os aliados entraram em Paris. Napoleão foi forçado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba. A monarquia foi restaurada. Parecia o fim da história. Mas não era. O que acontece em seguida é uma das coisas mais inacreditáveis da história. O governo dos 100 dias. É um roteiro de cinema. Em menos de um ano, Napoleão foge de Elba, desembarca na França e o exército que o rei manda para prendê-lo simplesmente muda de lado e o aclama. Ele marcha para Paris sem dar um tiro. A Europa inteira entrou em pânico. Um último ato de desafio. Mas a Europa, que estava reunida no Congresso de Viena para redesenhar o mapa, não ia deixar barato. Agiram com uma velocidade impressionante. Declararam Napoleão um fora da lei. A batalha final e definitiva foi na Bélgica, em um lugar chamado Waterloo, em junho de 1815. E dessa vez a derrota foi total. Sim, o exílio foi na remota ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, um lugar de onde não haveria escapatória. Ele morreu lá em 1821. Olhando para tudo isso, com base nas fontes, qual é o saldo final? Como a gente define o legado de Napoleão? É um legado de dualidade, né? Por um lado, um tirano que censurou a imprensa, criou uma polícia secreta e mergulhou a Europa em guerras que mataram milhões. Por outro, foi ele quem solidificou e exportou as conquistas mais importantes da Revolução Francesa. O Código Civil, a ideia de um governo centralizado e eficiente, a criação de escolas baseadas no mérito e não no nascimento. Então, mesmo com a derrota dele, as ideias que ele espalhou permaneceram. Sim, e essa talvez seja a maior ironia. Onde quer que o exército dele tenha passado, o feudalismo foi destruído para sempre. Os reis que o derrotaram tentaram colocar o gênio de volta na garrafa, restaurar o mundo como era antes, mas era tarde demais. As sementes do liberalismo e do nacionalismo que Napoleão espalhou floresceriam nas revoluções que viriam depois. Exatamente. Para terminar, uma das fontes menciona brevemente uma figura fascinante, Talleyrand, um diplomata que serviu ao rei antes da Revolução, depois serviu à própria Revolução, depois a Napoleão e finalmente serviu ao rei restaurado, um sobrevivente. Então, mesmo com a derrota dele, as ideias que ele espalhou permaneceram. Sim, e essa talvez seja a maior ironia. Onde quer que o exército dele tenha passado, o feudalismo foi destruído para sempre. Os reis que o derrotaram tentaram colocar o gênio de volta na garrafa, restaurar o mundo como era antes, mas era tarde demais. As sementes do liberalismo e do nacionalismo que Napoleão espalhou floresceriam nas revoluções que viriam depois. Exatamente. Para terminar, uma das fontes menciona brevemente uma figura fascinante, Talleyrand, um diplomata que serviu ao rei antes da Revolução, depois serviu à própria Revolução, depois a Napoleão e finalmente serviu ao rei restaurado, um sobrevivente. Isso levanta uma questão interessante para se pensar, que vai além das nossas fontes. Em épocas de transformações tão radicais, o que define a verdadeira influência histórica? É a visão grandiosa de um personagem como Napoleão, que sobe, redesenha o mundo e cai de forma espetacular? Ou é a adaptabilidade pragmática de um sobrevivente como Talleyrand, que navega por todas as tempestades,
Talvez sem grandes ideais, mas morre velho e no poder. O que molda mais o futuro? É o furacão ou a árvore que se curva e permanece de pé? Fica a reflexão.